procurou por nós. Tudo bem antes de tudo? Está tudo bem, graças a Deus. Pronto, até aqui Deus ajudou, exceto algumas situações que nos levaram até aqui, mas pronto, até aqui Deus ajudou. Pronto, eu sou o Asa Paulo, estudante de engenharia e sou um dos coordenadores da Associação dos Estudantes Angolanos de Conta Própria aqui na Rússia. Conta própria aí na Rússia. Bem, vocês estão a viver momentos difíceis, vicissitudes importantes, e então gostaria que nos contasse o que é que está a acontecer neste momento e o que é que vos levou a nos contactar, principalmente o programa Pedido de Ajuda. Bem, nós estamos a passar por umas situações não muito boas da fase das nossas formações, portanto, já devemos passar essas fases desde há alguns anos atrás, mas este ano as coisas pioraram de uma forma lamentável. Por esse fato, levou-nos a escrever-vos, a pedirmos ajuda, a darmos as caras para que resolvessem os nossos problemas. Portanto, nós temos passado por dificuldades inúmeras, especificamente falta de dinheiro para poder pagar as universidades, falta de dinheiro para poder pagar os seguros médicos, falta de dinheiro para poder se manter no dia a dia, para alimentação, para algum vestuário e tal. Temos essas dificuldades, essas são as nossas dificuldades básicas. Dificuldades básicas e dificuldades importantes que permitam de sobreviver no vosso dia a dia. Então, mas pronto, há mil formas de tentar combater ou tentar informar no geral as entidades sobre este assunto. Vocês conseguiram entrar em contato conosco. Então não há uma entidade que representa os angolanos lá na Rússia que vocês poderiam entrar em contato e informar sobre os vários acontecimentos? Bem, nós a princípio fizemos isso, tentamos de todas as vias legais, formal, endereçamos as nossas cartas para essas entidades, nomeadamente primeiro por aqui pela embaixada, não houve nenhum tipo de retorno, nem houve nenhum feedback, aliás, não tivemos nenhuma resposta, não tivemos nenhum esclarecimento ou nenhuma conversação entre ambas as partes, para que nos ouvissem, pelo menos, não houve nada disso. Portanto, houve um silêncio da parte da embaixada, houve um abandono por parte da embaixada, digamos assim. Portanto, em Angola, contactamos a outras entidades angolanas. Mandamos uma carta, escrevemos uma carta, mandamos para o BNA a explicar os problemas de divisa que temos, com documentação, tudo a rigor, documentação que nos identifica como estudantes, aqui no estrangeiro. Não houve nenhuma resposta. Mandamos outra carta para o Ministério do Ensino Superior, também não houve nenhuma resposta, e outras cartas que foi se mandando por outras entidades, também para a Casa Civil do Presidente da República, do anterior Presidente da República, José Eduardo Santos, também não houve nenhuma resposta. Portanto, deste modo, levou-nos a contactar-vos, porque sabemos que o novo presidente de Angola, Sua Excelência, o seu presidente João Lourenço, é alguém que tem tido algum contato com as redes sociais, tem assistido algumas coisas pelas redes sociais, portanto, e aproveitamos essa leva, essa oportunidade também que nos deram, a nova onda, de passar por aqui, de exprimir nossos problemas, as nossas situações desumanamente grave. Portanto, chegamos até aqui porque os problemas são realmente graves, não são nada abonatórios. Ok, eu não quero vos parecer cínicos, mas há questões que têm que ser colocadas, e neste caso esse ingrato dever é meu, né? Porque neste caso sou entrevistador deste programa. Exatamente. Então, há uma questão. Há quanto tempo, primeiro vou colocar esta questão para depois, numa segunda parte, colocar uma outra questão. As primeiras cartas vocês enviaram em que altura? Bem, as primeiras cartas nós enviamos no período de 2016, 2015-16, né? Em que essa fase estava a começar. Já estávamos a sentir essas dificuldades, mandamos as cartas,
por essas entidades, pelo BNA, para outras entidades, para a Casa Civil, pronto, na pessoa do senhor Presidente da República, o ex-Presidente da República, José dos Santos, e para as outras entidades que, pronto, que também não houve sucesso, né? Pronto, mandamos nessa fase. Depois de um período, pronto, de 8 meses, de um período, pronto, de 2016, num período de 8 meses, praticamente 2017, mandou-se outras cartas para as mesmas entidades, sempre ao BNA, mandou-se ao Ministério do Ensino Superior, à Casa da República, pronto, até então também não houve nenhum tipo de resposta. Pela Embaixada de Angola, idem, não houve nenhum tipo de resposta. Fizemos alguns esforços, conseguimos o número, pronto, de contato de um dos senhores que trabalha lá na Embaixada, garantiu-nos que o problema, pronto, veriam o problema, achariam um meio termo de resolver este problema. Portanto, passou-se dias e dias, hoje vamos falar em meses, que não temos resposta nenhuma, nem da Embaixada, nem de uma outra entidade. Ok. Estamos assim no alheio. Ok. Falta uma segunda questão. A questão que eu queria colocar vai ser feita numa terceira parte agora, ou pelo menos vai ser feita a seguir, porque ainda veio-me na mente uma outra questão por colocar. Então, pronto, vocês enviaram essas várias cartas a estas várias entidades, que foram todas dando respostas negativas, ou muitas delas não. Sim. Aliás, não, muitas delas não deram respostas, pronto. Sim. E já foram barrados, já houve respostas negativas por parte de outras entidades. E que tipos de respostas? Bem, se assim for. Sim, exceto a Embaixada, pronto, na Embaixada de Angola, em Moscovo, a gente mandou as cartas e, pronto, não houve, pronto, nenhum tipo de resposta. Agora, as outras entidades em Angola, idem. Mas aqui, pronto, nós estamos aqui na Rússia, fizemos esforços, entramos em contato com alguns senhores que trabalham na Embaixada, mas, pronto, foi uma questão de abandono mesmo, porque prometeu-nos que depois de uns dias viramos um meio termo de como resolver o problema, mas daí até hoje estamos a falar em meses que se passou e nada, pronto, nem a ligação deles, pronto, nem eles atendem as nossas ligações, nem o retorno deles também, até agora não há nada. Ficamos meio entusiasmados, porque disseram-nos que iam arranjar meio termo de como resolver os problemas, portanto, ficamos entusiasmados, porque tínhamos certeza de que nossos problemas deviam ser aliviados, digamos, porque nesse momento estamos no nível de pressão de 90%, digamos, só falta 10% para que haja uma explosão, né? Pronto, ficamos mais ou menos aliviados e desde ali até hoje já não há nenhum tipo de contato, já não atendem os telefonemas e estamos aqui até hoje. Ok. Vocês enviaram material para várias cartas, para várias entidades, algumas prometeram, outras não responderam, outras negaram entrar em contato convosco, e já se passa aí pelo menos um ano. Então, o que é que lhe faz esperar que esta vossa situação será resolvida? Porque parece não ter nós estamos com um pouquinho de... Pronto, estamos um pouco esperançosos. Pronto, há pouco tempo, como se sabe, houve eleições em Angola e o novo presidente da República prometeu que iria combater algumas situações que têm acontecido e, pronto, há bem pouco tempo, na sua visita à África do Sul, também fez menção a isso. Pronto, isso deixou-nos um pouco esperançoso, mas, pronto, nós queremos algo assim, algo físico, algo que nós sintamos o problema foi resolvido. Pronto, mas sabe que esses problemas levam algum tempo. Mas do que me parece, as vossas necessidades são atuais, são que têm que ser resolvidas daqui a instantes, porque pessoas que se calhar vão ser expulsas do país daqui a poucos dias. Sim, nós temos uma escala
pronto, grave. Nós temos uma escala grave, há mais de 100 estudantes nessas condições. Portanto, isso é grave, isso é extremamente grave. Portanto, nesse exato momento que lhe falo, neste mês de dezembro, até o dia 10 de dezembro, temos mais de 20 estudantes que serão expulsos se não se resolver estes problemas. O que é que a gente sugere? Pronto, nós não tivemos nenhum tipo de abertura, não nos deram nenhum tipo de possibilidade de chegar, vamos conversar e vamos arranjar um meio termo, por nenhuma das entidades que a gente contactou. Mas a gente pede que o governo angolano, na pessoa de ser um presidente da República, tem voz, tem capacidade, a gente sabe que tem capacidade para fazer isso e pode fazer isso e muito mais, que ordene, que peça, que faça, que pronto, as entidades cá angolanas, cá na Rússia, entrem em contato com as universidades. Essa é uma das opções, que entrem em contato com as universidades, converse com as universidades, que no sentido de baixar o problema, ou seja, podem não resolver exatamente agora o problema, mas numa questão de minimizar o problema. Minimizar. Os problemas são, exatamente, são extremamente graves. Problemas extremamente graves, mas estamos a falar de um país que tem um índice de criminalidade muito alto, estamos a falar de um país que tem um índice de mortalidade infantil muito alto, estamos a falar de um país que está a mudar de governação e entrou uma nova governação há bem pouco tempo e precisa, como é lógico que seja, de algum tempo para se reorganizar. Por que que eu gostaria que justificasse aqui por que acha que vocês seriam prioridade neste sentido? Vocês sim são um problema que tem que ser resolvido, mas por que deveriam priorizar-vos? Bem, nós sabemos que Angola é um país muito rico e nós possuímos algumas riquezas, nós possuímos alguns fundos que o Estado, ao longo de 10 anos, tem vindo a guardar, ou seja, por intermédio do Fundo Soberano. São vários milhões que estamos a falar. Portanto, com estes milhões que nós vemos por aí, muitas coisas, portanto, desperdício de dinheiro, desperdício de muita coisa que poderia ser benéfico para nós, estudantes, como futuro do país, como futuros engenheiros que irão contribuir muito para esse país. Portanto, nós temos capacidade, ou seja, nós, Angola, temos capacidade para podermos resolver esses problemas. Por intermédio de várias outras opções, o governo angolano pode resolver esse problema. Nós somos uma das prioridades do governo. Portanto, o próprio presidente da República focou nisso. Temos que apostar na juventude para que tenhamos um bom futuro. Temos que apostar nos jovens para que tenhamos uma boa nação de empreendedores, engenheiros, com capacidade de poder desenvolver esse país. Portanto, nós somos uma dessas prioridades, a par do combate às doenças, a par do combate à criminalidade, a resolução da criminalidade, o problema da fome. Nós também somos uma parte desse problema. Portanto, o Presidente da República tem que nos pôr isso em agenda. Portanto, nós estamos a pedir encarecidamente que nos resolva esse problema. Portanto, não nos resolvendo esse problema, não só nós que saímos a perder, o país sairá a perder, porque nós seremos uma força motriz do país. Nós daremos aquela força. Pronto, somos muito jovens, estamos a maior parte de nós está numa fase da juventude. Portanto, temos muita força, temos muito que dar a este país. Portanto, nos deixarem assim é um desperdício muito grande, é uma frustração, ou seja, teremos mais pessoas frustradas, teremos muito mais problemas, porque não saberemos como eventualmente continuar com a vida. Portanto, teremos muito mais problema não nos ajudando do que nos ajudando. Portanto, nos ajudando ganharemos muito mais. Sim, vos ajudando, logicamente, vocês poderiam dar muito mais. Mas eu vou colocar uma outra questão, porque são questões mesmo que passam pela cabeça dos internautas, dos telespectadores, dos angolanos. Muitos angolanos comentam isso. Se na realidade vocês estão cheios de problemas, se na realidade têm problemas econômicos, se na realidade, e que é realidade, há dificuldades de chegadas de divisas, por que vocês não regressam para o país? Se calhar serão mais úteis estando aqui. Bem, realmente isso é uma pergunta interessante.
Nós mesmos também já nos fizemos essas perguntas, por que é que não regressamos? Mas há um lado que, pronto, nos faz permanecer, porque nos faz permanecer a aguentar estes problemas. Realmente os problemas são graves, são muitos. Portanto, nós somos estudantes, ou uma parte dos estudantes que estão nessa situação, são estudantes que já estão num nível, pronto, a finalizar, ou seja, nos falta muito pouco tempo para poder finalizar. É o meu caso também, nos falta muito pouco tempo para poder finalizar. Portanto, dói-nos bastante de saber que nós já passamos por uma fase, pronto, já passamos por uma fase que estamos aí para outra fase, que é a fase de nos formarmos, estamos concretamente formados e temos que nos deparar com essa situação de poder desistir. Realmente é muito frustrante. A gente pensa nisso e isso não, pronto, nós achamos que isso não é a solução. Nós achamos que por nós estarmos numa fase avançada da nossa formação, o que custa, por exemplo, ao governo ou às entidades do governo nos apoiarem para que nós terminemos a nossa formação e regressemos para o país. Portanto, nós pensamos muito nisso. Mas, a par disso, também, há estudantes novos, há estudantes que pronto, estão a começar a fazer as línguas agora, que é o russo. Portanto, muitos deles, deparando-se com essa situação, retornaram ao país para dar procedimento, se calhar mais tarde, se calhar ou nunca mais, ou se calhar dar continuidade em Angola. Mas o nosso caso é um caso à parte, digamos, porque é doloroso saber isso, é doloroso não haver ajuda. Portanto, eu acho, ou nós achamos, nós, Associação dos Estudantes de Conta Própria aqui na Rússia, nós achamos que o mais viável é uma ajuda da parte do Estado, para que nós possamos terminar as nossas formações e, quando regressarmos para Angola, podemos contribuir melhor e com mais força, empreenderemos pronto, uma outra força, uma outra dinâmica daquilo que aprendemos aqui, daquilo que temos tido, que temos tido contato para poder implementar em Angola. É isto. Vocês estão a falar de pedidos de ajuda, precisam de ajuda do governo. Vocês atualmente são residentes na Rússia, que é a União Soviética, um país conhecido por ser muito firme na própria disciplina, na própria organização interna. Exato. Então, nos perguntamos, por que é que vocês precisam da ajuda do Estado? Por que é que não trabalham lá? Por que é que, além do tempo que ocupam nos estudos, não aproveitam de alguns momentos livres para trabalhar e, se calhar, se autossustentar sem a necessidade da ajuda do Estado? Bem, outra boa pergunta, muito boa pergunta. Nós sabemos que a Rússia é um país muito diferente da outra parte da Europa. A Rússia é um país que tem um sistema, ou seja, tem umas leis em vigor muito pesadas. E nós, nesse momento, não podemos fazer nada porque nós temos os vistos de estudantes, não temos visto de trabalho. Portanto, se nós estivermos aí, nós procuramos trabalho, tentamos procurar trabalho, mas o russo não dá abertura para o estrangeiro, principalmente para o estrangeiro negro, africano, é muito complicado. E quando há essas situações, dessas poucas situações que já houve, o mesmo indivíduo, a mesma pessoa acabou expulso, porque quando se vê um estrangeiro, preto, africano, na rua, trabalhar ou em um local, num restaurante, alguma coisa, os cidadãos daqui chamam a polícia, chamam o Serviço de Imigração Estrangeira para que possa verificar a documentação, se veio para trabalho, se veio para estudo, ou se veio para uma outra coisa, se veio para questão de saúde. Constatando que veio para a questão de estudo, de formação, que tem conta a trabalhar, isso tem direito à expulsão. E os russos normalmente com essas questões não dão assim... Não são muito tolerantes, não são tolerantes. Exatamente, não toleram essas coisas. Se tem visto de estudar, é estudar. Se tem visto de trabalho, é trabalhar. Portanto, nos é difícil trabalhar, não temos como trabalhar, é muito difícil trabalhar, não temos como, não vemos outra opção, senão nos mantemos aqui e pedimos ajuda. E se essa situação não fosse resolvida, se nada do que vocês estão a esperar não fosse resolvido, de que forma é que veria, de que impressão é que teria do seu amado país, do Estado atual? Olha, é muito complicado, porque aqui não se olha simplesmente as vertentes
a vertente de regressar ao país, ou seja, nós temos aqui vários paradigmas. Primeiro, não teremos a formação concluída. Segundo, provavelmente uma chance muito grande de estarmos desempregados, atendendo a situação do país, estaremos completamente desempregados. Terceiro, não contribuiremos de forma nenhuma porque não terminamos as nossas formações. Podemos de uma ou outra coisa, mas daquilo que nos levou para aqui, que nós tínhamos em mente, em poder contribuir para o país, não contribuiremos para nada porque não terminamos, não temos nenhuma documentação, não somos nenhum especializado, portanto, não lhe seria muito útil regressar assim para Angola, ou seja, estaremos decepcionados, como alguns que votaram estão decepcionados, estão muito decepcionados, porque, pronto, nós sabemos que nós somos de conta própria, nós não somos estudantes bolseiros, nós sabemos disso. Mas, de antemão, nós nos deparamos com uma situação que nem nós mesmos esperávamos. Ou seja, nós nesse momento estamos incapazes de dar continuidade, de resolver nossos problemas aqui. Por que não? Por que o Estado não pode nos dar uma ajuda? Ok. Por que não? Portanto, é isso que a gente pede e é isso que a gente espera. Se por acaso não acontecer, voltaremos para o país de uma forma, digamos, cabisbaixo, enfim, cabisbaixo, triste, deprimido, se é a palavra, deprimido, e ok, mas pronto. Demos a Deus o que seria para adiante. É coordenador, é um dos coordenadores da Associação Angolana dos Estudantes Não Bolseiros. Mas o que é que isso significa? Por conta própria. Mas isso o que é que significa? Que só vocês é que vivem este problema, vocês não bolseiros, ou os bolseiros também, se é de seu conhecimento, logicamente, também vivem questões problemáticas que têm a ver, vivem problemáticas que têm a ver com a falta de divisas? Bem, há uma diferença muito grande, há dois paradigmas, ou há mais. Os estudantes bolseiros, o Estado, por si só, faz o pagamento do ano completo na universidade. Portanto, faz o pagamento da residência ou do apartamento, faz o pagamento do seguro de saúde. Isso é o Estado que faz. E nós não temos essas primazias. Ou seja, nós mesmo, por intermédio de nossos pais, fizemos o pagamento de tudo isso. Quanto mais atrasa, quanto mais há problema. Essa é uma das diferenças. O estudante bolseiro, para além dessas regalias, digamos, que é o pagamento da universidade completa, que é o pagamento do seguro de saúde, que é o pagamento das residências, tem mais um adicional, que é o seu subsídio mensal. Portanto, nós não temos isso. O estudante bolseiro tem isso, nós não temos isso. Há algumas situações que já ocorreram aqui de estudantes bolseiros que ficaram algum tempo sem os seus subsídios, mas não ficaram sem o pagamento nas universidades. E há essa diferença entre nós. Nós temos os problemas de fazer o pagamento das universidades, nas residências, seguro de saúde, e eles não, eles têm isso pago, pelo menos isso lhes é pago. Portanto, há uma diferença muito grande. Não se pode comparar mesmo. Não se pode comparar. Bem, chegamos a praticamente na reta final dessa entrevista, mas antes de mais gostaria que fizesse o seu pedido de ajuda. Nós viemos encarecidamente pedir ao Sr. Presidente da República que dê atenção aos nossos problemas, que resolva nossos problemas, que são problemas muito grandes, são problemas extremamente difíceis, que ultrapassam as nossas capacidades, a capacidade dos nossos encarregados. Portanto, está ao nível do Sr. Presidente da República. Nós sabemos que o Sr. Presidente da República prioriza e priorizar muitos estudantes, os jovens acima. Portanto, nós também somos jovens, somos estudantes, como se diz, quando não se estuda, as mais dizem que não estuda. Quando estuda, não querem apoiar mais. O Sr. Presidente da República tem essa noção e tem essa capacidade. Portanto, nós estamos a pedir, por favor, que nos dê uma ajuda, que olhe pelos nossos problemas e que nos resolvam nossos problemas para que possamos contribuir posteriormente pelo país.
Ok. É assim que terminamos essa entrevista e eu termino sempre, cada vez que faço as entrevistas do Pedido de Ajuda, como quando há situações do gênero de angolanos fora do país que vivem alguma dificuldade, mas que foram com uma esperança e querem voltar felizes porque concretizaram aqueles que eram os próprios sonhos, que é, nós tivemos sempre um provérbio que vai dos anos 80, 90 e todo o resto, e agora temos um outro. Então vamos utilizar os dois. A luta continua. E a vitória é certa. Então, vamos melhorar o que está bem e vamos corrigir. E corrigir o que está mal. Então, pronto. É isto e muito, muito obrigado. Espero para si tudo de bom, espero para si e para todos os angolanos que estão no exterior, não só na Rússia, na França e em todas as outras partes do mundo, que essa situação se resolva, porque é verdade que nós todos temos um parente, um amigo, um colega que tem alguém fora do país. Então, Exato. muito obrigado. Portanto, nós muito obrigado pela oportunidade que nos deu a partir do momento que entramos em contato com a TV Nova Onda. Pronto, nos foi respondido muito rápido na sua pessoa. Pronto, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá. Não sabe quanto ficamos felizes por isso. Em meu nome, em nome da Associação dos Estudantes Angolanos de Conta Própria, na Rússia e em outros países, pronto, ficamos satisfeitos. Mais uma vez, estamos a expor nossos problemas e eu acredito, pelos muitos seguidores que a página tem, pronto, eu acredito que a mensagem vai ser repassada e que vai chegar nas mãos do Sr. Presidente da República. Portanto, muito obrigado, Sr. Tecacanga. Eu tenho fé que isso acontece. Fique bem. Ok, muito obrigado. Podem ligar no Júlio, diploma vai sair. Podem ligar no xadrez, o diploma vai sair. Podem ligar na Stefânia, diploma.